Vivemos em uma época em que nunca tivemos acesso a tanta informação. Sabemos como ganhar dinheiro, como melhorar a produtividade, como desenvolver habilidades, como convencer pessoas. Mas, diante de tudo isso, permanece uma pergunta que atravessa os séculos. O que realmente significa viver com sabedoria? A Bíblia faz uma distinção importante entre inteligência e sabedoria. Uma pessoa inteligente pode construir um império, mas apenas uma pessoa sábia consegue construir uma vida. Nos capítulos 21, 22 e 23 de Provérbios, Salomão nos conduz por uma das maiores reflexões sobre o coração humano. Ele não fala apenas sobre riquezas. Não fala apenas sobre justiça. Nem apenas sobre disciplina. Ele revela como Deus transforma uma pessoa de dentro para fora. Hoje caminharemos por esses 3 capítulos e veremos como a verdadeira sabedoria continua sendo o caminho para uma vida plena. Provérbios começa lembrando algo que nossa geração frequentemente esquece. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios capítulo 21 versículo 2. É fácil julgar nossas próprias escolhas como corretas. Quase sempre encontramos justificativas para nossos erros. Chamamos orgulho de autoconfiança, ganância de ambição, impaciência de sinceridade. Mas Deus não observa apenas aquilo que fazemos. Ele observa o motivo pelo qual fazemos. Esse é um dos maiores desafios da vida espiritual. Podemos enganar outras pessoas. Podemos até enganar a nós mesmos. Mas nunca enganaremos aquele que conhece os pensamentos antes mesmo de serem expressos. Por isso, o primeiro passo da sabedoria é permitir que Deus examine o coração. Toda transformação começa de dentro. Vivemos em uma cultura que mede sucesso por números. Mais dinheiro, mais seguidores, mais reconhecimento, mais influência. Entretanto, Salomão afirma: praticar a justiça e o direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Provérbios capítulo 21 versículo 3. Deus não procura apenas pessoas religiosas. Procura pessoas justas. Alguém pode frequentar uma igreja todos os domingos, ainda assim, tratar mal sua família, agir com desonestidade no trabalho ou explorar os mais fracos. A verdadeira espiritualidade não se limita ao templo. Ela transforma nossas decisões diárias. Nossa maneira de falar. Nossa forma de administrar dinheiro. Nossa postura diante das dificuldades. O culto mais agradável a Deus é uma vida vivida em obediência. Provérbios 22 apresenta um princípio que desafia completamente os valores do mundo. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios capítulo 22, versículo 4. O mundo ensina que precisamos provar nosso valor. Deus ensina que devemos reconhecê-lo como fonte de toda honra. A humildade não diminui uma pessoa. Ela a posiciona corretamente diante do Criador. Quanto maior o orgulho, menor se torna a capacidade de aprender. Mas o humilde permanece ensinável. É justamente por isso que Deus concede graça aos humildes. Quem teme ao Senhor não vive tentando controlar tudo. Aprende a confiar. E essa confiança produz paz. Salomão insiste diversas vezes sobre a influência das pessoas ao nosso redor. Nenhum caráter é formado no isolamento. As conversas que ouvimos, os exemplos que admiramos e as amizades que cultivamos moldam lentamente quem nos tornamos. Se caminhamos constantemente ao lado da ira, aprenderemos a responder com ira. Se convivemos com pessoas sábias, seremos estimulados à prudência. Nossa geração costuma escolher amizades pela afinidade. A Bíblia nos convida a escolhê-las também pelo caráter. Nem toda companhia aproxima de Deus. Algumas apenas fortalecem aquilo que precisamos abandonar. Provérbios 23 apresenta uma advertência extremamente atual. Vivemos cercados por promessas de prosperidade. Sempre existe mais um objetivo, mais uma compra, mais um nível de sucesso. Mas Salomão pergunta, de forma implícita: quanto custa perder a alma tentando ganhar o mundo? A riqueza não é condenada.
O problema surge quando ela ocupa o lugar que pertence somente a Deus. Tudo aquilo que domina nosso coração torna-se um ídolo. A verdadeira liberdade consiste em possuir bens sem ser possuído por eles. Ao longo desses 3 capítulos, um princípio aparece repetidamente: o temor do Senhor. Não se trata de viver com medo, mas de reconhecer quem Deus é. Quando Deus ocupa o centro da vida, as decisões tornam-se mais prudentes. Os desejos tornam-se mais puros. Os relacionamentos tornam-se mais saudáveis. A paz deixa de depender das circunstâncias, porque está fundamentada naquele que nunca muda. Ao concluir essa jornada por Provérbios 21, 22 e 23, percebemos que Salomão não oferece fórmulas para uma vida fácil. Ele oferece algo muito mais valioso: um caminho. O caminho da sabedoria. Uma sabedoria que começa no temor do Senhor, que transforma o coração antes das circunstâncias, que ensina a agir com justiça quando ninguém está observando, que valoriza a humildade acima do orgulho, que nos faz escolher cuidadosamente nossas companhias, e que nos lembra que nenhuma riqueza deste mundo vale mais do que uma alma em comunhão com Deus. Talvez a maior pergunta que esses capítulos nos deixam seja esta: estamos acumulando conhecimento, ou estamos nos tornando verdadeiramente sábios? Que possamos buscar, todos os dias, não apenas respostas para os problemas da vida, mas um coração disposto a aprender com Deus. Porque a verdadeira sabedoria não é apenas saber o que fazer, é viver segundo a vontade daquele que é a própria fonte da sabedoria.